Bem-vindos de volta, pessoal. Na aula passada nós resolvemos 6 questões de uma lista de 10 questões, sendo que essas 6 questões, em essência, eram basicamente teóricas e tinha algumas que pediam para dar a expressão de KC e KP sem dar valores, claro, só a expressão algébrica de KC e KP, mas nessa parte da aula nós iremos ver as questões que envolvem valores e como resolver e como montar a tabela ICE. Essa como ICE. Vamos lá, começando na número 7. E uma coisa muito importante antes de nós começarmos a aula em si, o KC e o KP, por serem unidades, por serem medidas que são... O que é KC? É KD sobre KI, constante direta sobre a constante inversa. Então, se você está dividindo duas constantes, acaba que o resultado disso é adimensional. Ou seja, não sei se vocês já ouviram falar essa palavra adimensional, mas uma coisa que é adimensional é uma coisa que não tem unidade. Então, KC e KP são medidas adimensionais. Não tem unidade, não é mol por litro, não é grama por litro, não é volume, não é massa, não é que nem densidade, grama por ml, nada disso. KC e KP são volumes somente, são somente números, desculpa. Então, agora sim, vamos lá. Número 7. Na precipitação da chuva ácida, um dos ácidos responsáveis pela acidez é o sulfúrico. Um equilíbrio envolvido na formação desse ácido na água da chuva é 2SO2 mais O2, dando SO3, 2SO3 com a seta que indica que é uma reação reversível. Letra A. Calcule o valor da constante de equilíbrio nas condições em que, reagindo-se 6 mol por litro de SO2 com 5 mols por litro de O2, obtém-se 4 mols por litro de SO3 quando o sistema atinge o equilíbrio. Tá bom, então a gente tem que organizar essa informação. Ele falou que você reagiu 6 mol de SO2 com 5 mol de O2, de SO2 com 5 mol de O2, e no final, no equilíbrio, você ficou com 4 mols. Tá bom, então eu vou te ensinar a montar a tabela IRE. Tá bom, então vamos lá. No início, ele acabou de falar pra gente que nós tínhamos 6 mol por litro. Mas a gente não precisa botar unidade, só botar um número. 6 mol por litro de SO2. Nós tínhamos 5 mol por litro de O2. E no início na verdade, aqui seria quando a reação começou. Quando a reação começa, nós não formamos nada de produto ainda. Então, sempre os produtos estão em zero, que nem um gráfico que a gente viu na área de aula passada, na questão, se não me engano, 4 ou 5. Sempre os produtos começam do nada, mas os reagentes começam de um número acima do zero e vão caindo, e os produtos começam no zero e vão surgindo. E a outra informação que ele deu é que no equilíbrio nós tínhamos 4 mol por litro de SO3. Então percebe que se eu não tinha nada, como é que eu cheguei a 4 no equilíbrio? Quer dizer que reagiu 4. E aqui reagiu no caso do produto, quer dizer formou. Já nos casos reagentes, quer dizer consumiu. E percebe que o 2SO3 e 2SO2 têm o mesmo coeficiente. Então vai sempre reagir quantidades iguais. Só que no SO2 nós vamos ter uma quantidade diferente no equilíbrio, que vai ser justamente o 6, que ele tinha no início, menos o 4 que reagiu, que resulta justamente em 2. Já o O2, percebe, olha para a reação, 2SO2 mais O2 dando 2SO3. Percebe que eu preciso de 1 mol de O2 para gerar 2 mols de SO3. Então, se eu gerei 4, quer dizer que eu precisei de 2 mols de SO2. Então, quanto eu tinha no final? 5 menos 2, que é igual a 3. Tá bom? Então, agora sim, sempre tem que montar essa tabelinha. Sempre que ele der valores do início, valores do início eu reagiu. Se ele já deu os valores no equilíbrio, como ele vai dar na próxima questão, não é necessário. Mas se ele deu valores do início, valores no equilíbrio, só deu um valor do equilíbrio. Então, você precisa mudar essa tabelinha. Vamos ver como ficaria a expressão matemática algébrica de KC. Seria SO3, elevado ao seu coeficiente, lembrando que todos aqui estão no estado gasoso, então nós não precisamos tirar ninguém da expressão, como já foi visto numa questão na videoaula anterior, vezes O2, ok? Todo mundo entendeu até agora. E agora sim nós colocamos os valores para determinar o KC. Então, KC é igual a SO3. Qual é a concentração de SO3? É 4 no equilíbrio elevado ao quadrado, que é 16.
dividido por concentração de SO2, 2 elevado ao quadrado, que é 4. Concentração de O2, 3 elevado a 1. Então isso aqui é 16 dividido por 12, que é 4 terços. Tá bom? Lembrando que Kc é adimensional. Então, você coloca assim, você coloca 1,33. Não tem unidade. Nós utilizamos a letra A, que é justamente calcular o valor da constante de equilíbrio. Pronto. E a letra B, ela fica um pouco inviável de eu montar. Então, eu vou falar para vocês como fazer. Construa um gráfico para este equilíbrio, representando as concentrações no mol por litro na ordenada, ou seja, no eixo Y, lembra que Y é ordenada e X abscissa, e o tempo na abscissa. Indique o ponto onde foi estabelecido o equilíbrio. Então, gente, infelizmente, por questões técnicas mesmo, não tem como montar um gráfico assim. Nada, eu podia ter feito em papel e ter desenhado, mas eu achei melhor dar a base para vocês pensarem em como montar esse gráfico. Então, eu vou mostrar uma questão anterior, que nós vimos na aula anterior, assim que o mouse colaborar. Olha para a questão número 5. Não precisa olhar o enunciado, não precisa só olhar o gráfico. O que você vai ter é mais ou menos isso aqui. Só que você só tem nessa equação não, nós temos 3. Então nós temos aqui o NH3 é um reagente. Então quem vai estar lá no NH3? Vai ser o SO2. Quem vai estar aqui embaixo? Quem vai estar... Não, ele diz... a concentração do SO2 é maior. Então o SO2 está aqui, um pouco abaixo estaria o O2, decrescendo também. E no partindo do zero estaria o SO3. Então você tem que montar um gráfico similar a isso, só que no gráfico que você vai montar, nós temos dois reagentes. Então dois começam em valores acima do zero e um começa no zero. E você precisa determinar o ponto em que o equilíbrio foi atingido. Só que você não tem essa informação a partir do tempo. Então, já que ele não diz a velocidade de consumo nem nada disso. Então, a minha sugestão era você fazer... Quando você colocar o SO2 chegando no 2, o O2 chegando no 3, o SO3 chegando no 4, a partir daí essas concentrações vão ser constantes, como nós já vimos nas questões anteriores. Então, a partir daí você desenha uma reta similar ao que está aqui, a partir do segundo 17. Você não teria como determinar o segundo exato específico, mas você poderia botar aqui que a partir do T1, seu T1 entra no equilíbrio, que seria justamente isso. Quando o SO2 chegou no 2 mol por litro, o O2 no 3 mol por litro, e o SO3 chegou no 4 mol por litro. Aí sim o equilíbrio está atingido e continuará assim até que, caso alguma perturbação seja feita contra o sistema. Tá bom? Só que senão vai ser estudado agora. Então, tenta desenhar um gráfico, qualquer coisa, procura na internet, se baseia em um gráfico, mas não é difícil, você tem que tomar o gráfico da questão número 5 como base. Tá bom? Vamos para a questão número 8. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2. Segundo a equação, N2O4, tudo gasoso, resultando em 2NO2, com a setinha que indica que a reação é reversível. Calcule o valor da constante Kc e em seguida determine a expressão matemática da constante Kp. Percebe comigo o que ele diz? Em determinadas condições de temperatura e pressão existe 0,5 mol por litro de N2O4 em equilíbrio com 2 mols por litro de NO2. Qual a palavra que matou ali? Equilíbrio. Então vamos para a questão no slide aqui da questão número 8. Então, a nossa reação é N2O4, dando 2NO2. Né? E ele já te disse que no equilíbrio, quanto você tem? Você tem 0,5 de N2O4 e 2 de NO2. Então, vamos escrever a constante Kc. Seria, todo mundo lembrando, todo mundo está no estado gasoso, então ninguém vai ficar de fora da brincadeira. Dividido por N2O4. Acabou, só você substituir os valores, porque isso aqui já é muito importante estar cuidado. Já é no equilíbrio. Então, não precisa atrapalhar totalmente, mas pronto, nada que não possa ser reparado. Então, 2 elevado ao quadrado é 4. Dividido por 0,5. Sempre que você divide alguma coisa por meio, a mesma coisa que você estivesse multiplicando por 2. Então, 8. O nosso Kc é 8. Além disso, ele pede a expressão algébrica de Kp. Ele só pede algébrica porque ele não deu valores, então não teria como a gente calcular. Como os dois estão gasosos, em vez de concentração, nós temos pressão parcial de NO2 elevado ao quadrado, dividido por pressão parcial de N2 ao 4. Acabou. Justo, igualzinho a de Kc, só que no lugar desses colchetes, que você sabe que indica mol por litro, nós colocamos P de pressão parcial. Show?
Vamos agora para a questão número 9. Um recipiente fechado de 1 litro contendo inicialmente a temperatura ambiente, um molde G2 e um molde H2 é aquecido a 300 graus Celsius. Com isto, estabeleceu seu equilíbrio químico, H2 mais I2, dando 2HI, tudo gasoso e uma reação reversível. Show! Não precisamos tirar nada na hora de escrevermos a constante de equilíbrio, cuja constante é igual a 1,0 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que já é legal nesse ponto, no segundo ano, você tem noção de base 10. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 1, 100. Então, a constante é igual a 100. Calcule a concentração em mol por litro de cada uma das espécies. Ok. Show. Agora nós precisamos daquela tabelinha. Percebe que ele não te deu a concentração molar, ele só te deu o número de mols e volume. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar da fórmula que a gente usava, que vocês usaram no início do ano, que é concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Percebe que o número de mols, tanto de 2 quanto da H2 é 1. Então, e o volume é 1. Então, 1 dividido por 1, 1. Os dois têm concentração igual a 1. Então, no início, quanto que eu tinha? 1. 1. Quanto reagiu? X. X. Quanto eu tenho no equilíbrio? 1 menos x. E também 1 menos x. Agora deixa eu escrever a reação aqui que eu esqueci de escrever. Vamos lá. Mas eu vou escrever aqui porque senão não vai dar espaço para essa reação, essa questão vai ser bem longa. E o HI, então percebe que o HI, no início eu já falei para você que todo o produto nós temos zero. Ele só começa a ser produzido depois que a reação começou. Se eu reagir x, percebe que o coeficiente estequiométrico do HI é 2. Então, quanto que eu produzi? 2x. Quanto eu vou ter no equilíbrio? 2x. Show. Então, eu já tenho o valor de equilíbrio e já posso calcular Kc. Kc vai ser justamente a concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de 2. Isso aqui vai ser 2x. Vou ensinar para vocês um truque que nessa questão funciona muito bem para salvar nossa matemática. Menos x vezes 1 menos x. O que é isso aqui? É 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado. Não é? E que ele já falou pra gente, ele já deu esse valor, que isso aqui é igual a 100. Então percebe que tudo aqui está ao quadrado. O que eu vou fazer? Tirar a raiz de tudo. Como eu tiro a raiz? Eu coloco a raiz em todo mundo, no lado antes do igual e no lado depois do igual. Então, raiz de 2x ao quadrado é 2x. Aqui, soltou ao quadrado aqui fora. E aqui é 2x só. 2x elevado ao quadrado. O quadrado corta com a raiz, dividido por 1 menos x, porque 1 menos x, o ao quadrado ele vai cortar com a raiz, e com a raiz quadrada de 100, 10. O que eu vou ter aqui? Se eu passar 1 menos x para lá, eu vou ter 2x é igual a 10x a 10 menos 10x. Passando 10x para lá positivo, vai ficar 12x é igual a 10. Opa, igual a 10. Logo, x é igual a 10 sobre 12, que é igual a 5 sextos, simplificando. Então, tá, nós achamos o x. E o que ele pede? Que a gente calcule a concentração de cada uma das espécies no equilíbrio, que ele esqueceu de especificar. Mas vamos lá. Concentração do H2 no equilíbrio, quanto é? É 1 menos x. Então é 1 menos 5 sextos. Isso aqui dá 1 sexto, né? Se você somar 1 sexto a 5 sextos, você terá 6 sextos, simplifica, dá 1. Isso aqui acontece que é igual também à concentração de 2. Olha lá em cima. A concentração de 2 também é 1 menos x. X é igual e 1 também. Não tem por que ser diferente. E a concentração de HI é 2x. Então é 2 vezes 5 sextos, que é igual a 10 dividido por 6. Simplificando, mesmo por 2 é 5 terços. Isso aqui é tudo mol por litro. Então a gente bota esse M maiúsculo, sendo que o M maiúsculo, para quem não sabe, é igual a mol por litro. Show? Então terminamos a questão número 9. Vamos para a nossa última questão de hoje. Uma mistura equimolar de nitrogênio e oxigênio, aquecida a 2.000 graus Celsius, reage numa tensão de 1% em mol para formar óxido nítrico, N2 mais O2, dando 2NO, tudo gasoso. Nessa temperatura, o valor da constante de equilíbrio é aproximadamente. Show! Então vamos lá, essa aqui é uma questão que talvez pode enrolar um pouco. Primeiro, equimolar, quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de número de mols de N2 e de O2. Como ele não falou o volume
o recipiente, mesmo se ele tivesse falado equimolar. Então, vamos supor, eu tenho 2 mols de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Eu tenho volume 1. Então vai ser 2 mol por litro ou 2 mol por litro. O que eu quero te mostrar com isso? Que não importa o volume. Se eu tenho o mesmo número de mols, a concentração molar vai ser igual, porque os dois estão no mesmo recipiente. Então, o volume do recipiente não pode se alterar. Vai ser fixo para os dois. Então, o que eu concluo com isso? Que os dois começam a brincadeira com a mesma concentração molar. E ele diz que reagiu 1% deles. E o que é 1%? É 0,01 de x. Não é? É 1 sobre 100. E quanto eu vou ter no equilíbrio? 1 menos 0,1x. O que é isso? 0,99x. Não é? A mesma coisa para 2. Percebe só uma coisinha, um detalhe que vai, se você não percebeu, você vai errar ali no O2, no NO. Mas O2 dando 2NO. Então, lembra que produto, nós chamamos sempre com 0. Então, se eu reagir 0,01 e o coeficiente estequiométrico do NO é o 2, eu reagir o dobro. Quanto eu vou ter no final? 0,02x. Certo? Então, ele pede para ser simplesmente a concentração de NO elevado ao quadrado sobre a concentração de N2 vezes a concentração de O2. Esses valores sempre a gente pega do equilíbrio, nunca do início nem do reajuste, do equilíbrio. Então, 0,02x vezes 0,02x, que é a mesma coisa que 0,02x ao quadrado, dividido por 0,99x vezes 0,99x. Percebe que eu tenho x ao quadrado nos dois membros, em cima e embaixo. Então, eu posso cortar o x ao quadrado com x ao quadrado. E o meu cortar aqui vai ser literalmente apagar o x ao quadrado. Isso foi a expressão. Percebe que 0,02, aquilo ali vai dar 0,04. Tá? Se você fizer na sua calculadora, claro, porque você vai deixar usar a calculadora, não no celular mais. Vamos lá. Dividido por 0,99 vezes 0,99. Se você fizer isso na calculadora, vai dar um número muito próximo de 0,004. Por quê? Percebe que 0,99 é muito perto de 1. Então, o que eu estou dividindo isso aqui? Por 1 vezes 1. Estou dividindo por 1. Claro que vai dar alguma coisa diferente aqui depois, mas que é irrelevante. Tanto que ele pede aproximadamente. E o que é isso aqui? Se você passar, a notação científica é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Nós fizemos vários tipos de questões diferentes, onde um ele dava o valor do início, outro já dava o KC. Eu espero que essas videoaulas tenham ajudado você para a sua prova de Química do terceiro semestre. Arrasem, bons estudos!